Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos para mais uma semana de aula e essa semana nós vamos usar o livro didático, tá? Então, o livro didático, só mostrar a capa aqui para quem às vezes esquece. Livro didático, sétimo ano. E aí eu copiei a parte do livro que eu vou falar hoje, eu copiei aqui, joguei no outro para ficar mais fácil até para vocês visualizarem. Deixa eu só aumentar um pouquinho a visualização aqui. Pronto, fica mais explícito aqui, fica mais fácil de ver. Então, a página 95, o capítulo, né, o capítulo 6 sobre Estado moderno, absolutismo e mercantilismo. Eu vou dividir em mais de uma aula, né, para não ficar muita coisa. Então, fala hoje sobre o princípio do Estado moderno e o poder que os reis tinham. Primeira coisa aqui que nós temos, e aí tem um detalhe, tá? As respostas vão ser todas no Google Forms, tá? Não precisa responder essas questões que estão aqui para me mandar. Você pode responder para deixar no caderno, mas para me mandar somente o formulário do Google. Então, aqui a primeira coisa, nós temos abaixo da pintura o título desta pintura, Triunfo de Luís XIV, pintada por Joseph Werner, pintura feita a guache, em 1664, no Palácio de Versalhes. Então, vamos lembrar o seguinte, né? Até algum tempo, as pessoas não tinham celular, não existia o celular. Hoje em dia, para qualquer coisa que eu for fazer, tal, eu posso pegar o celular, tirar uma foto. Acabei de ir no meu quintal e ver dois preguiçosos deitados, tirei uma foto, meus gatos. Eu posso tirar foto de qualquer coisa a qualquer momento, foto minha, da natureza, dos meus bichos, da casa, de algum acontecimento, dos meus alunos. Vocês também, né? Para tirar foto do que vocês quiserem. Quando não existia fotografia, as pessoas pobres não tinham essa opção, nenhuma opção de se retratarem. Elas viam a imagem delas reflexo da água, às vezes num espelho, que custava caro, não era para qualquer um no passado. E os reis ou os nobres, quando eles queriam ser retratados, o que eles faziam? Contratavam um grande artista, um grande pintor, e pedia para esse pintor fazer um quadro que nem sempre era um quadro que retratava a realidade daquele momento. Então, por exemplo, aqui o rei, ele queria ser, esse rei ele se achava tão importante, por isso que fala que esse período era absolutista. O rei ele era absoluto, não existia outro, nem próximo a ele. Ele era abaixo de Deus. Ele era um enviado de Deus na Terra. Então, o rei ele se achava tão importante que ele se autodenominou Rei Sol. Então imagina só, alguém ser tão importante quanto o Sol, né? Por que Rei Sol? Porque ele fazia brilhar todo o reino francês. Luís XIV era rei da França, era uma figura muito importante, ninguém era maior do que ele e tal. Então, o retrato aqui mostra sobre a cabeça dele, como se ele tivesse, quem já viu uma imagem de Jesus, né? Geralmente, quando é retratado Jesus, tem uma auréola em torno dele, um brilho, assim como dos anjos, tal. No entorno do rei ali, parece uma coisa fantástica acontecendo, parecem ter anjos tocando, pessoas dançando, os cavalos levando o rei ali e tal, e parece que está sobre, tudo isso acontece sobre as nuvens. Então vejam, isso demonstra a importância de um rei naquele período. Não havia foto, então as pinturas eles pegavam os traços mais importantes e aí às vezes se escondiam algumas características negativas. O rei, de repente, ele tinha uma verruga aqui na bochecha, tivesse o nariz torto, fosse careca. Não, careca. Se tivesse qualquer problema lá, o rei que tentava disfarçar. O artista tinha que fazer aquela pintura como se ele tivesse inspirado por Deus, tá? Então, nós vamos perceber isso daí. É uma pintura que mostra, e tem a imagem, assim, uma coisa, isso aí mostra o seguinte, naquela época a visão de algo grandioso era assim. Hoje em dia você tira uma foto, mas você pode fazer uma pintura também.
Tem pessoas que pintam muito bem, podem fazer um quadro de outra pessoa, mas é que hoje as fotos estão em tantos lugares tão facilmente que se eu faço uma pintura, eu contrato alguém para fazer uma pintura minha e essa pintura fica com alguma característica diferente do meu rosto, todo mundo vai saber, mesmo as pessoas que não me conhecerem, só pegar uma foto, né? Até porque eu não sou rei. Aí nós vamos olhar aqui o fortalecimento do poder dos reis. O que vai acontecer? Os reis, eles foram inteligentes no sentido de que a maioria das pessoas eram analfabetas, somente alguns membros das classes mais nobres, as classes mais nobres vão ter acesso à leitura, o conhecimento, e existe um outro grupo que se alia aos reis também para aproveitar desta proximidade em troca de favores. Então, nós vamos ter os reis, os nobres, que são as pessoas ricas, endinheiradas, donas de terra, e a igreja. Naquele tempo, a igreja católica era a única que existia na Europa. Então, ou você era católico ou não tinha outra. Às vezes, quando tinha lá um judeu ou aparecia um muçulmano, eles poderiam ser perseguidos. Isso vai dar origem a muitos conflitos, tal, né? Depois nós vamos ter as reformas religiosas, surgindo os protestantes, aqueles que protestam contra a igreja, e aí começam a surgir outras religiões derivadas do cristianismo. Então, assim, enquanto o rei tem o poder total e a igreja e os nobres dão apoio, ele se sustenta a partir dali. Essa associação vai fazer, por exemplo, com que o Papa abençoe o rei. Então, a coroação, o ato de coroar o rei, era feita ou pelo Papa, no caso dos reis, os reinos como Inglaterra e França, ou por um cardeal, aquele que fica abaixo do Papa, né, os cardeais, nos reinos um pouco menores, ou por algum motivo que o Papa não pudesse ir, o cardeal fazia a coroação e mantinha uma relação muito próxima com os reis. Isso daí fortaleceu, porque é o seguinte, se Deus elegeu aquele sujeito para ser rei, quem poderia questionar esse poder? Então, o poder do rei foi ficando cada vez maior e até que ele se torna um poder divino, um poder vindo direto de Deus através da Igreja Católica, tá bom? Então, a nobreza, a igreja e o rei, eles vão formar o topo da pirâmide social. Depois surgem os burgueses, que são os comerciantes, eles vão começar. No início, eles vão apoiar muito o rei, porque eles vão ter troca de benefícios. A chamada ajuda mútua, né? É como se fosse uma via de mão dupla, vai e vem. Um ajuda o outro ajuda um. Mas os pobres, os desfavorecidos, esses vão sofrer sempre, inclusive o rei. Luís XIV, ele gasta muito com festa, com o palácio dele, tudo ele gostava de ouro, de muitas mulheres, muita coisa, tal, e cobrava impostos às pessoas mais pobres. Se os pobres reclamassem, ele não aceitava, ele achava um absurdo, porque como é que um pobre, uma pessoa que não tem nenhum conhecimento, vai questionar a atitude de um rei? Se o rei está fazendo, é para o bem de todos, mesmo que isso só beneficiasse o próprio rei e as pessoas próximas a ele. E aí, como eu falei lá aqui no começo, tem a pintura, aqui também tem uma outra pintura, né, que eles chamam de iluminuras, fazem até espécie de livro com essas pinturas retratando os acontecimentos. Uma pessoa beijando a mão do rei e as pessoas próximas aqui que ficam apoiando. Então, a nobreza, ela vai ser formada por muita gente, inclusive por funcionários que são próximos ao rei e se tornam as pessoas de confiança, tá? E essas pessoas de confiança apoiam, mantêm o funcionamento da corte real e a cobrança de impostos, essas coisas, tá? Aí, na continuação aqui, nós vamos ter a monarquia inglesa, que é parecida com a da França. A monarquia inglesa, ela vai ser super poderosa. E tem uma coisa, gente, que é curiosa. Os ingleses, eles vão juntar muitas riquezas porque eles vão conquistando vários territórios. E eles conquistam esses territórios na Europa e fora da Europa. Por exemplo, na África, na Ásia, eles vão conquistando e eles vão extraindo tudo que podem desses lugares. Inclusive levando, não é só ouro, prata, escravos, às vezes levava até os animais que tinham nesses lugares, tal. Tudo para satisfazer o desejo do rei, o desejo de quem comandava
esses reinos. Então, só para a gente ter uma noção, o Brasil ele foi colonizado por Portugal. Então, Portugal descobre uma terra que não era país, não era uma terra que tinha um governo, não. Era uma porção de terra que tinha vários e vários grupos indígenas, várias tribos indígenas, e elas não eram unificadas, elas eram separadas. Haviam grupos, inclusive, que eram inimigos dos outros. Tal. Quando os portugueses chegam aqui, é como se eles chegassem, cercassem o terreno, colocassem uma placa e diz, pertence a Portugal. O rei de Portugal passa a ser dono desse território que vai ser chamado Brasil. Os primeiros grupos índios que se revoltam são mortos, são massacrados, e a partir daí eles vão, ou eles transformam em escravos os índios, ou eles trazem escravos da África, ou eles vão simplesmente matar, que para eles era algo simples. Mas se eles acreditavam em Deus, portugueses, franceses, ingleses, todos eles acreditavam em Deus, eram cristãos, a grande maioria católicos, tal. O que acontece é que na visão deles, eles entendiam que índios e negros não eram gente. É como se eles não fossem criados por Deus. Então, matá-los não era um crime, não era um pecado, porque só considerava pecado se matasse uma pessoa igual a eles, um europeu, tá? É uma visão muito esquisita para hoje, mas naquela época era comum para eles. E aí eles vão dominando territórios. Então, eles vão conquistando as coisas, vão dominando outros reinos, e os nomes vão tendo a ver com isso. Então, no século XI, o Guilherme passa a ser Guilherme o Conquistador, rei Guilherme I, mas ele ficou conhecido como Guilherme o Conquistador. Era porque ele conquistava mulheres, né? Ele conquistava muitas terras. Né? Mulheres eles conquistavam também, mas eles conquistavam muitas terras. E é interessante que o outro, o primo dele, vai ser um rei muito importante, mas ele vai ter um filho que vai se chamar Ricardo Coração de Leão, que era o cara que lutava. Aqui tem até, passou a maior parte do seu reino fora das suas terras, lutando nas cruzadas, que era o quê? A luta entre cristãos católicos contra os muçulmanos, tentando dominar Jerusalém. Jerusalém, que é a terra onde nasceu Jesus, tal, mas para os muçulmanos é importante também. Então, isso aí é outro capítulo. E aí vem outro que eu falei lá, tem o Ricardo Coração de Leão, o Guilherme Conquistador, e aí vem o João Sem Terra. Aqui a gente brinca, né? Quando o cara não sabe alguma coisa, fala o João Sem Braço. Lá eles tinham o João Sem Terra, que ele vai para as guerras e perde território. Então, por perder vários territórios, recebeu o apelido de João Sem Terra. Só que ele ainda continuava importante porque perdeu parte do território conquistado. Não vai perder tudo, né? Aí criaram leis para tentar equilibrar o poder do rei. Então, criaram a primeira Carta Magna, ou Magna Carta. Hoje, se nós fôssemos usar essa expressão para os dias atuais, não seria Magna Carta, nós falaríamos Constituição, que é o conjunto de leis máximas de um país. Então, tem que respeitar a Constituição. Então, o presidente, os ministros, o judiciário, governadores, prefeitos, todas as leis que são criadas têm que respeitar a Constituição Federal do Brasil. Em outros países também acontece isso. Lá na Inglaterra, como o rei tinha muito poder e as guerras contínuas faziam com que ele cobrasse mais impostos para financiar o exército, houvesse uma disputa pelo poder e o parlamento surgisse ali, criando uma Magna Carta para limitar o poder do rei. Não poderia fazer tudo, né? Aí nós vamos ter outros reis aqui, como o rei Henrique III, e vai surgir o quê? Vai surgir... Peraí, deixa eu só... Opa, me perdeu. O professor perdeu aqui. Vai surgir o parlamento. Parlamento, então, são como se fossem deputados, como se fossem, não, são deputados, e lá na Inglaterra vai ser dividido em duas casas de parlamento, tá? Duas câmaras, a dos lordes e a dos comuns. No Brasil, nós temos o nosso parlamento, que tem os deputados federais e os senadores. Muitos países usam termos diferentes, mas é mais ou menos igual, para dividir o poder e evitar que um grupo
tenha poder tão grande que acabe dominando tudo. Então, no Brasil, nós temos o presidente. Se o presidente faz alguma bobagem, e ele tem feito muita bobagem ultimamente, o parlamento, os deputados, tentam dar uma segurada. Se, por acaso, os deputados consideram que o presidente fez não está dentro da Constituição, da lei federal, eles entram com ação no Supremo Tribunal Federal, que aí são juízes. Então, essas coisas foram criadas ao longo da história para equilibrar e dividir as responsabilidades. Evitar, assim, que uma pessoa tenha poder demais e ela faça o que ela bem entender, tá bom? Às vezes há confusão, né? O Brasil é uma confusão danada, mas aqui passa a funcionar melhor quando eles diminuem o poder do rei. Aí, na França, a monarquia vai passar também por vários processos diferentes, aí ele mostra aqui, né? O poder total de Filipe Augusto, depois nós vamos ter o poder de outros reis, para dividir esta questão de que o rei, com poder absoluto, ele poderia transformar o país, o reino, né, num lugar de conflitos frequentes. O próprio rei Luís XIV, quando ele começa a ficar mais poderoso na França, o que ele faz? Ele começa a aumentar o palácio que ele morava, chamado Palácio de Versalhes, um dos mais bonitos do mundo. E ele leva os nobres para morar com ele. Não mora ali no cantinho, tinha centenas de quartos, era um palácio gigantesco, dezenas e dezenas de pessoas trabalhando lá para servir, fazer comida, atender os nobres, só que ele queria que todo mundo estivesse ali para ele controlar, então a vida das pessoas estava limitada ao palácio. E ele ia para várias guerras, e essas guerras custavam a vida de muita gente, custava muito caro, porque quando perdia, tinha que entregar terras ou pagar em ouro, prata, para recompensar o lado vencedor. E mesmo quando ganhava, o exército tinha que ficar naquelas terras, eles tinham que controlar o acesso, controlar as terras para plantar, colher. O exército custava caro. Então, os reis, eles gastavam demais. E com o passar do tempo, a população vai ficar revoltada porque eles percebem o seguinte: gasta-se demais e tem pouco retorno, porque era muita gente pobre. Por isso, é mais ou menos comparar com o Brasil, quando um governante viaja muito, passeia muito, fica passeando de moto de domingo, e nós vemos aí as filas de comida, pessoas sem poder comprar carne, pessoas que estão desempregadas, tendo que receber bolsa, cesta básica, Bolsa Família, e o governo não resolve os problemas. Chega um momento que a população se revolta. Então, em outras épocas, quando sentia que a população ia ficar revoltada, o rei, o que ele fazia? Ele ia aumentar o domínio, o poder. E muitas, muitas, muitas revoltas foram sufocadas com violência por esses reis, tá bom? Então, deixa eu só ver aqui a última página aqui, tem o último texto, mas aqui eu acho que eu não coloquei nem pergunta, mas aí fala rapidamente das guerras e quando eles venciam, eles se fortaleciam. Quando eles perdiam, porque, lógico, se tem uma guerra, um lado se fortalece, quem perde vai ficar enfraquecido. Tá bom? E aí é interessante vocês darem uma olhada, darem uma lida aí no texto e responder as perguntas para não ficar para trás, tá bom? Então, pessoal, ficamos por aqui. Deixa eu abrir aqui, cadê a tela? Não abriu a tela. Ficamos por aqui, não vou mais compartilhar a tela. Façam as atividades, qualquer dúvida, manda recado para mim e respondam lá no Google Forms, tá bom? Fique bem, fique com Deus, fique em casa, olha a máscara, juízo e tchau.